galera, aqui é o Nexus Z4 para mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer Mini World. Eu tô postando um vídeo meio que atrasado, porque da última vez eu fiz um vídeo de 16 minutos e eu tinha que dar meu número pro YouTube aí, eu acho que, sei lá, colocar propaganda. E aí eu não gravei o vídeo, eu não postei o vídeo fazendo um plugin aqui muito da hora do Sharingan. Nem consegui mostrar ensinando, né? Mas dessa vez eu vou tá fazendo o vídeo aqui certinho. Beleza, basicamente eu fiz uma miniatura disso que tá aqui, ó. Eu acho que eu até tô usando ele aqui na minha cara. Que me dá uns status aí, me dá esse poder. Eu sei que não tá a melhor coisa do mundo isso daqui, mas é o que eu quis deixar. E eu encontrei essa estrutura aqui, ó. Que eu nunca tinha visto antes. Então, hoje a gente vai fazer o Sharingan 2. Então, bora lá, né? Ó, primeiro você vai pegar essa nuvem engarrafada, colocar esse bloco, colocar isso daqui. Aí você vai colocar outra nuvem, colocar esse bloquinho preto pra ser a borda dos olhos, do olho. Mas você vai fazer no formato que você quiser do seu olho. Beleza, eu acho que eu vou deixar esse formato aqui. Eu só vou fazer isso, ó. Pra, sei lá, ficou muito estranho ele muito aberto. Pronto, assim eu acho que tá bom. Vou tirar esse bloco aqui. E aí, ó, eu vou fazer aqui um mini contornozinho aqui. Vou fazer um mini contorno. Ficar tipo a bolinha do olho. Mas eu vou fazer melhor. Quando eu fiz o Sharingan lá no outro vídeo, que eu não pude postar, a bolinha do olho ficou muito gigante. E o Sharingan não é tão grande igual tinha ficado. Depois eu mostro aquele olho que a gente fez lá. Ó, vai ficar assim. Agora eu vou colocar a parte aqui do olho, né? Tá parecendo o olho da Kurama, mas se parecer demais, aí eu troco a cor. Não, eu troco o jeito. Beleza, tá muito estranho. Vou colocar a parte vermelha aqui, ó, pra fazer meio que o formato arredondado do olho. Ó, pronto. Assim. Agora tá bom. Mas que ainda esteja estranho. Pronto, aqui tá as bolinhas do olho. Aí eu vou colocar aquelas partes quadradas lá que tem. Não é quadrada, é meio, mais ou menos. Não é quadrada não. É aquela parte redondinha lá que tem. Vou colocar isso aqui. E colocar isso aqui. Beleza, Sharingan 2 Tomoe. Agora eu vou vir aqui, ó. Jogar alguma coisa fora. Ou só posso mover ela mesmo. Eu acho que eu já tô usando, ó, fica vendo. Eu sei que ficou o Sharingan que eu fiz no último episódio. Tá um maior que o outro, mas tá legal. E ele dá a cada 1 segundo eu recupero a cada 1 segundo se eu tiver ferido eu recupero 10 de vida. E a cada 1 segundo eu recebo 10 de dano de chama. Na verdade esse efeito não tá funcionando, era pra ser de outro jeito, mas não influencia em nada, pelo menos tá com o efeito certo. Aqui você não precisa deixar nenhum nome, porque não é o treco principal. Aí você vem aqui em cima, nesse trecozinho aqui, de salvar. Vai em itens, adicionar, novo, criar. Vai nesse maisinho. E aí você faz o que você escolhe o que você quer fazer. E eu vou colocar equipar. Aqui você coloca o nome, agora é hora de colocar o nome. Sharingan 2. Colocar o poder. Aí você vem em mapa atual, não seleciona o primeiro. Ou seleciona, se o primeiro
Se o primeiro for o que você quer, você acha que você quer e seleciona. Eu vou selecionar esse aqui. Aí você vem lá embaixo, ó, nessa parte de editar. Vem nesse maisinho. Mapa atual de novo. Seleciona no treco que você quer de novo. E ele vai aparecer de um jeito totalmente estranho aqui. Você vai arrumando ele. Aqui, ó, coloca bem certinho onde é que você quer que ele fique. O jeito que você quer que ele fique. Aí você vai fazer as coisas, tudo. Aqui. No caso eu volto quando eu terminar. Ó, depois de você ter encaixado seu olho aqui, ó. Você vai aqui em unidade 2. E vai clicar no maisinho de novo. Mapa atual. Escolha de novo. E você vai arrumar do outro lado do olho. Pronto, depois de você ter arrumado os dois lados. Isso aqui é animação, eu acho. Acho que você não vai querer mexer com isso. Você vai clicar no xizinho. Vai vir em atributo. Eu sempre coloco durabilidade infinita. Customizado. Nessa vez eu vou colocar para consertar esse. Precisa do Sharingan normal. Aí, ó, valor de restauração. Vou deixar em 31, 32. Como ele é mais forte que o Sharingan, eu vou deixar um pouquinho a mais o status dele. Não tão bom, porque ele vai ser um olho bem fraco ainda. Assim, ó, tá um pouco mais forte que o Sharingan que eu fiz. Defesa queimadura, ó. Os Uchihas têm mais maestria com o estilo fogo, né? Então, não faz sentido eles sofrer tanto com o que eles dominam. Então, eu vou deixar a defesa queimadura bem alta. Bom, aqui tá tudo feito. Agora eu vou vir adicionar efeito. E vou escolher um efeito. Tá, isso aqui eu causo 20% de dano a mais. Eu vou deixar aqui a visão brilha em 10. 50%. Nossa, tá difícil aqui mais treco. Aí, 50. E eu quero colocar um efeito. Qual o nome? Cadê? Colocar a defesa do corpo a corpo mais defesa corpo a corpo mais 59. Pronto, tudo certo. Já colocou o nome. Os status já estão ali. Agora salvar e retornar. Você vai clicar na bolinha aqui, né? Vai selecionar. E vai clicar ali embaixo em adicionar. E entrar no jogo. Pronto, voltou, carregou já seu jogo. Você vai vir na bolsa lá onde você pega as coisas. Vai vir aqui embaixo, ó, em desenvolvedor. E vai pegar só os olhos que estão com a bolinha aqui dentro, né? Deixa eu guardar essas coisas aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. E você vai pegar esses novos. Ó, esse daqui é o Sharingan 1. Esse aqui é o Sharingan 2. Tem como combinar também os itens, tipo, o Sharingan tá no lugar de capa, mas se eu colocar no lugar de capacete, você pode combinar, tipo, fazer um Sharingan só de um lado e fazer um Rinnegan. Tipo, fazer o Sharingan capa, só que ao invés dele ocupar os dois espaços do olho, só deixar um espaço. Aí no capacete, você coloca um Rinnegan. Ficaria da hora misturar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Se vocês quiserem, sei lá, que eu faça um olho especial que não tem no Naruto, é só falar aí que eu vou fazer esse meio que um mod, né? E aí eu vou estar postando os vídeos do que eu estou fazendo, essas coisas. E aí, fi? Bom?